Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Durante esse primeiro trimestre de 2011, nós estivemos estudando aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos e nós tivemos aí como tema Até os Confins da Terra. O autor da nossa revista foi aí o pastor Claudionor de Andrade, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando então a última lição desse trimestre, que tem como título Paulo testifica de Cristo em Roma. Lembrando a todos nós que nós estamos falando a respeito aí de uma obra missionária feita por um missionário que muito provavelmente hoje não seria missionário em nossas igrejas. Primeiro, porque era solteiro. Segundo, porque foi um homem envolvido em diversas confusões. Terceiro, porque foi um homem que foi preso várias vezes. E quarto lugar, porque foi um homem que ousou desafiar as autoridades. Quinto lugar, porque ousou enfrentar até a liderança da igreja para defender o Evangelho. E por aí vai, muitas coisas, muitos motivos seriam para que ele ou não fosse missionário, ou se pelo menos fosse retirado imediatamente do campo missionário. Então veja que a nossa visão de missionário muitas vezes pode estar contrária à palavra de Deus. Também queremos ressaltar que o apóstolo Paulo, ele não fez missões para dirigir igrejas. Nós hoje estamos exigindo muitas vezes que os nossos missionários abram uma congregação e passem para dentro dessa congregação e fiquem lá, prisioneiros, retirando desse missionário todo o seu chamado para abrir igrejas, para ganhar almas. Muitas vezes nós temos uma visão bem distorcida do que ensina realmente aqui a Bíblia através do apóstolo Paulo. Na verdade, muitos foram chamados para serem implantadores de igrejas, plantadores de igrejas, e não para serem pastores. E muitas vezes nós queremos, devido ao gasto, devido ao investimento financeiro, queremos que as pessoas que são chamadas para fazer esse tipo de trabalho, como o apóstolo Paulo foi chamado, para abrir, para plantar igrejas, queremos que essas pessoas sejam pastores, queremos fixá-las em algum lugar e atrapalhamos todo um ministério que Deus deu para um determinado missionário. Mas na verdade, então, o apóstolo Paulo foi aquele que implantou, abriu igrejas por toda parte, mas nunca foi daqueles que ficou em algum lugar plantado, parado. Deus o chamou para abrir igrejas. Então, ele não poderia ficar muito tempo em determinado lugar. E assim foi. Nós estamos falando de alguém que ganhou milhares de almas, que abriu muitas e muitas igrejas, que colocou o Evangelho nos lugares mais distantes e mais difíceis, alguém que enfrentou autoridades, enfrentou inimigos tanto dentro do seu povo como fora do seu povo, enfrentou judeus, enfrentou gregos, enfrentou gentios em geral, foi aquele que enfrentou religiões, foi aquele que enfrentou perigos, enfrentou, como nós vamos ver hoje, naufrágio, foi aquele que jejuou muito, orou muito, sofreu muito, apanhou muito. Então alguém que deu realmente, entregou realmente a sua vida à obra missionária. E nós hoje estamos necessitando desse tipo de missionário para pregarmos o Evangelho, principalmente na janela 1040 e ainda em vários lugares onde o Evangelho não penetrou ainda.
Inclusive no Brasil, nós ainda temos muito lugar, mas são muitos os lugares mesmo, onde o Evangelho ainda não entrou. Ainda não fez com que as pessoas ouvissem pelo menos uma vez a pregação do Evangelho. Ainda temos muitos lugares assim no Brasil. Então devemos evangelizar o mundo inteiro, mas também a nossa casa. Então falta aí uma união da igreja em torno disso. A igreja brasileira deve se unir, deixar de ciúmes, de medo, deve deixar o medo de outras denominações entrarem, é o nosso campo, ou então da mesma igreja, mas de outro lugar entrar e pregar o Evangelho que nós falamos de nosso terreno, de nossa área. Isso não existe. Tudo é de Deus e não existe dono. O dono é Deus e as almas precisam ser salvas. Se nós não fazemos, devemos deixar outros fazerem. Devemos pelo menos permitir, já que não queremos ajudar, devemos pelo menos permitir. Já que não queremos apoiar, devemos pelo menos permitir que a Igreja de Jesus Cristo pregue o Evangelho a toda criatura. Muitas são as denominações, as igrejas que estão aí paradas, estagnadas mesmo, que não pregam o Evangelho nem no seu quintal e querem atrapalhar aqueles que querem pregar, que querem divulgar a palavra de Deus. Então a religiosidade deve ser extinguida. Essa religiosidade negativa que atrapalha a pregação do Evangelho, que atrapalha o Evangelho a atingir as pessoas que ainda não foram alcançadas. Então devemos olhar, parar um pouco, orarmos, meditarmos sobre o que temos deixado de fazer e não sobre o que temos feito. O quanto nós ainda temos que fazer, isso é que devemos pensar. Aprendamos então com este homem de Deus. É tão difícil poder chamar alguém de homem de Deus, tão difícil achar realmente um homem de Deus. Vamos falar então sobre esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, e vamos todos aprender com o apóstolo Paulo como fazer missões. E hoje nós estaremos falando então do que muitos têm aí discutido: quarta viagem de Paulo ou viagem de Paulo a Roma. É evidente que a igreja não enviou Paulo para Roma. Então, se nós olharmos por esse prisma, por esse ângulo, nós podemos dizer que não foi uma quarta viagem missionária. Mas, se nós analisarmos direitinho, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, em comunhão com o Espírito Santo, seguindo uma determinação de Jesus, ele mesmo se enviou a esta viagem. Nós vamos ver que o próprio julgador de Paulo disse: olha, se este homem não tivesse apelado para César, ele poderia ter sido solto. Às vezes nós podemos pensar: ah não, Paulo ficou com medo de morrer. Mas quando é que Paulo teve medo de morrer? Quando é que Paulo teve medo de que os judeus o matassem? Nunca. Então, não foi por isso, por medo, que o apóstolo Paulo apelou para César. Mas o apóstolo Paulo apelou para César porque ele tinha uma determinação de Jesus. Jesus havia dito para ele: olha, assim como testemunhaste de mim em Jerusalém, importa que também você testemunhe de mim em Roma. E ele achou essa oportunidade. Ele, apelando para César, no seu julgamento, ele seria enviado para Roma. E quem pagaria a despesa? A igreja? Não. Nas outras viagens que ele fez, as outras 3 viagens, tanto a igreja financiou, como Paulo teve que trabalhar também para se autofinanciar.
Mas agora ele arrumou uma maneira de ir para Roma sem gastar um centavo da igreja. Quem pagaria as despesas seria o próprio governo romano. E foi assim que Paulo, então, foi prisioneiro, não dos homens, mas de Cristo, porque ele se entregou a esta prisão. Era tudo um plano de Deus para que Paulo chegasse a Roma. Paulo já estava velho, cansado. Deus ainda queria usá-lo para escrever cartas às igrejas, para ainda edificar a igreja, consolar a igreja, exortar a igreja. Tinha muita coisa que Paulo ainda poderia fazer, além de ganhar almas, o que ele aproveitou durante a sua viagem para Roma como prisioneiro. Para muitos, prisioneiro do Império Romano, mas para Paulo, prisioneiro de Cristo. E então em Roma nós vamos ver que Paulo fica preso por espaço de 2 anos, numa casa que ele mesmo havia alugado, e um soldado sempre está ali, talvez mais de um soldado, mas Paulo está sempre ali guardado por soldados, e muito provavelmente esses soldados devem ter se convertido e dava total liberdade de Paulo pregar o Evangelho, receber visitas. E acreditamos até que Paulo teve oportunidade, durante esse final de sua vida,